Olha, essa história toda do PL custear o Bolsonaro, inclusive pagando advogado para ele a partir de 2023, para que ele coordene a oposição ao governo Lula, tá muito esquisita para mim. Valdemar Costa Neto, oposição a Lula? Ele vai jogar no lixo a enorme bancada que ele tem para ser oposição a Lula para salvar o Bolsonaro? Essa conta não fecha para mim. Na minha hipótese, o Bolsonaro foi enganado pelo Costa Neto para ele fazer logo o discurso e o Costa Neto fez essa promessa furada ao Bolsonaro. Mas você vai colocar nos comentários, o Bolsonaro ele foi enganado pelo Valdemar Costa Neto? Ou não? Ou o Costa Neto vai querer mesmo ir para a oposição? Deixa o seu like se você quer a prisão do Bolsonaro e se inscreva no canal. E todo mundo sabe, e nós temos que partir desse pressuposto a partir de agora, que o Bolsonaro ele está com muito medo de ser preso. Isso é óbvio, porque ele vai perder todas as prerrogativas do cargo, foro privilegiado e advogado-geral da União. Então a vida jurídica do Bolsonaro, a partir de 2023, vai ser um tormento. E a própria imprensa também já está admitindo que toda essa balbúrdia, toda essa confusão com os caminhoneiros e esse jogo de cena do Bolsonaro de demorar 44 horas após o resultado da disputa do segundo turno para se manifestar, nada mais é do que uma chantagem que o Bolsonaro está fazendo para conseguir algum tipo de garantia institucional, sabe-se lá para quê? Para que ele não seja preso. Agora, qual garantia? Essa nós ainda não sabemos. Mas está ficando claro que o Bolsonaro está morrendo de medo de ser preso. E por isso que ele ficou fazendo todo aquele jogo de cena com relação ao discurso dele. E aí o que aconteceu? Na segunda-feira, o Valdemar Costa Neto se encontrou com o Bolsonaro. E na terça também. E depois desse último encontro com o Costa Neto, o Bolsonaro foi lá e fez aquele discurso horroroso e patético. Fez um apito de cachorro. Já fiz meus comentários, link aqui no card para que você entenda isso. E aí depois, a imprensa começou a divulgar que houve um acordo do Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto. E o Costa Neto deu algumas garantias do PL ao Bolsonaro. O Bolsonaro teria um cargo dentro do PL. O Valdemar Costa Neto bancaria uma mansão para o Bolsonaro em 2023 e um escritório em Brasília, uma mansão em Brasília. Além disso, todo o custo com o advogado que o Bolsonaro terá a partir de 2023 seria bancado pelo PL. Essa é a história que foi divulgada. E o que o Valdemar Costa Neto quer? Que o Bolsonaro ele coordene a oposição contra o governo Lula. E quando eu comecei a ver Bolsonaro coordenando a oposição ao governo Lula, eu nem parto do pressuposto, ou do princípio, que o Bolsonaro não consegue coordenar nem a vida dele, vai coordenar a oposição ao Lula. Mas eu nem estou entrando no lado do Bolsonaro, eu estou olhando o lado do Valdemar Costa Neto. Pelo seguinte, o PL vai para oposição. Para a oposição? O Valdemar Costa Neto fez um esforço enorme para conseguir formar uma bancada de 100 parlamentares para jogar tudo isso na oposição. É claro que não. O Valdemar Costa Neto ele quer ser situação do governo Lula. Inclusive, nós fizemos aí uma certa hipotetizada no sábado antes do segundo turno que o Valdemar Costa Neto ele ia apertar 13 lá na urna. Link aqui no card para que você entenda essa história toda. Então o que eu vejo, pessoal, é o seguinte. Eu acredito que o Valdemar Costa Neto chegou pro Bolsonaro e falou assim: Bolsonaro, olha, eu vou te dar tudo isso aqui. Você vai coordenar a oposição, eu vou até te pagar um advogado. Mas fala logo que você perdeu, faça esse discurso, distensione tudo isso. Tá bom? Tá bom. E depois, de 2023, o Valdemar Costa Neto acho que ele vai dar a defenestrada no Bolsonaro, porque já estava correndo essa possibilidade do Valdemar Costa Neto solicitar a saída do Bolsonaro do partido em caso de vitória do Lula. Foi o que aconteceu. Então eu acho que o Valdemar Costa Neto ele deu uma enganada no Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro for comandar a oposição, o PL não vai poder ser base do governo. Ele vai ter que ficar se equilibrando nessas duas posições, de um lado oposição com o Bolsonaro e do outro situação com o Lula. Sinceramente, eu não sei se o Valdemar Costa Neto tem tanta habilidade assim. Ah, ele é muito habilidoso. Ele é muito habilidoso, mas ele foi preso, hein? Não vamos esquecer disso. Tá? Mas na sua opinião, você vai colocar nos comentários. Costa Neto enganou o Bolsonaro? Ele vai conseguir fazer esse jogo duplo? Coloca nos comentários e também se inscreva no canal. E por que eu acho que o Valdemar Costa Neto ele enganou o Bolsonaro? Pelo seguinte, o Costa Neto formou uma bancada de 100 parlamentares. E ele falou que mesmo com a derrota do Bolsonaro, com 100 parlamentares, ele vai ser base do governo. E antes mesmo do segundo turno terminar, o Valdemar Costa Neto tinha feito chegar ao Lula, via interlocutores e também ao Bolsonaro, que o desejo dele, Costa Neto, era o Ministério da Infraestrutura. Porque apesar do PL ter hoje o FIND, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e o BNB, que são pastas importantes, claro, ele quer mais. Ele não quer ficar atrás, o Valdemar Costa Neto não quer que o PL tenha menos poderes do que o PP. Do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, porque hoje o ministro da Casa Civil é o Ciro Nogueira do PP. E quem manda no orçamento secreto é o Arthur Lira.
também do PP. Então hoje o PP é um partido poderosíssimo, mas a bancada que o PP formou no primeiro turno é baixa, pequena, é razoável, mas nem se compara com a bancada do PL. Então o Costa Neto ele está empoderado, ele tem condições de pleitear cargos mais elevados e tem condições de pleitear mais poder. Então por isso que eu falo, vai jogar isso fora pela oposição, pela sobrevivência do Bolsonaro? Acho pouquíssimo provável e vejo mais que o Costa Neto está enganando mesmo o Bolsonaro. Porém, o Costa Neto ele sabe que ele vai ter problemas a partir de 2023 com o PL. Porque isso já aconteceu em 2019. Quando o Bolsonaro ele esteve no PSL, ele formou uma bancada imensa de bolsonaristas. E aí o que acabou acontecendo? O PSL, que era um partido nanico, virou a maior bancada da casa. Só que os bolsonaristas começaram a entrar em rota de colisão com os antigos caciques do PSL. Por isso que o Bolsonaro saiu do PSL. Porque o Bolsonaro queria ter um controle maior sobre o orçamento do partido. E o Luciano Bivar, que era o presidente, falou: não, aqui quem manda sou eu. E há uma situação bem semelhante com o PL de agora. Porque o Flávio já deu a entender, já fez chegar ao Costa Neto que ele, Flávio, quer uma maior participação dentro do orçamento do PL. O Costa Neto falou: não, o PL é meu, eu vou mandar no orçamento. E essa disputa já estava rolando desde a campanha no primeiro turno. Porque com a chegada dos bolsonaristas houve um racha no PL. Alguns diretórios estaduais tinham mais bolsonaristas do que antigos membros do PL. E nessas situações o orçamento ficava a cargo dos bolsonaristas. Mas em outros diretórios, que o número de PLs antigos era maior do que o bolsonarista, o orçamento ficava a controle do pessoal do PL antigo. Então isso estava provocando racha no partido. E há uma grande possibilidade desse racha ficar maior em 2023. E há uma outra situação também, que é um racha dos bolsonaristas com o pessoal do PL com relação à oposição ao governo Bolsonaro. Segundo informações que nós temos aí de números, dos 99 parlamentares do PL, 61 são bolsonaristas. Ou seja, a maior parte do partido. 2/3 do partido são de bolsonaristas. Então é uma situação bem complicada. Eu tô com um pigarro aqui que eu não quero buzinar para vocês. Então há uma situação de divisão clara, e não é nenhuma divisão. O PL tem muito mais poder na parte bolsonarista do que na parte antiga. Então o Costa Neto ele vai ter que se equilibrar nessa corda bamba para lidar com os interesses do PL, lidar com os interesses dos bolsonaristas e com o seu próprio interesse. Tem uma discussão no Congresso que vai abrir uma janela partidária logo agora, em março, abril. Aí nós temos que ver se o PL vai continuar com essa bancada imensa. Mas o orçamento para 2023 estará mantido. 2023 não, perdão, 2026 está mantido. Então vamos ver se o Valdemar Costa Neto está jogando com o Bolsonaro ou ele está enganando o Bolsonaro. Eu acredito mais é que o Valdemar Costa Neto está enganando o Bolsonaro. Vai pagar 2 meses de advogado, depois vai falar: Bolsonaro, a culpa é tua, fica aí, o problema é teu, vai brigar com os bolsonaristas, vai romper e vai deixar o Bolsonaro a ver navios dentro de Bangu. Mas isso nós vamos ter que aguardar um pouquinho mais.